a gente não atinge o nosso potencial máximo exatamente por conta de limitações e barreiras que nós criamos para nós mesmos. Eu treino 7 vezes por semana. Não Todos tem os um dias. day off? Não tem day off. Foi importante, no seu caso, esse estímulo de um amigo? Se ele não tivesse ali do seu lado, será que o senhor estaria aqui hoje falando disso? O nosso guia bebia um pouco, talvez muito. Então, a trilha tinha o lado esquerdo, que era o certo, e o lado direito. Ele foi para o lado direito. Quais são as sensações que o senhor tem e que a pessoa deve perceber na hora de pensar em desistir? No Everest, só se morre por 2 situações. Então, assim, por azar e por tentar passar dos seus limites. Isso é legal de falar, né? Que a renda desse livro, ele vai para projetos sociais, né? Para compra de cestas básicas, basicamente é isso, basicamente, né? Cestas básicas. Estamos aqui hoje com o Joel Krieger, que trouxe aqui o livro, né? Suba, nade, corra, pedale e aproveite a paisagem, Vanusa. Você vai fazer tudo isso? Olha, pode ser um bom incentivo, viu? Porque para começar, porque a história dele realmente é daquelas que fazem a gente se mexer, levantar da cadeira e dizer assim, opa, se ele fez, eu também posso, todo mundo pode. Pois é, montanhismo, além do livro maravilhoso, montanhismo, corrida, pedal, natação, Everest. O homem mais velho a subir no Everest. Pô, esse parâmetro, essa categoria que te enquadraram, eu não gostei. Sacanagem, né? Eu digo sempre, eu sou uma pessoa, né, que resolveu fazer algumas coisas e fiz. Né? Não tem nada a ver com a idade. Né? Eu tenho uma boa forma física, tenho uma boa qualidade de vida, então a idade assim, é uma coisa que essa estampa me incomoda. Mas o legal é que normalmente as pessoas usam a idade como desculpa. Ah, não, agora já passei do tempo, etc. Já não sou mais jovem, e acabam se colocando essa limitação, né? Não foi o que aconteceu no seu caso. Eu sempre digo assim, eu jamais vou fazer aquele cartão para estacionar, porque eu posso andar mais 3 passos, não vai fazer diferença, tá? E aí aquilo coloca um carimbo na tua cabeça, né? Então sim. Eu não quero cartão. É impressionante a tua história e tudo que o senhor fez, triatlon, Ironman. E o que quer fazer ainda, né? E tudo isso começou depois dos 50 anos. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na tua vida que o senhor falou, olha... Não, aconteceu assim, eu tenho um amigo muito próximo que trabalhávamos juntos, que inclusive eu dedico o livro a ele, e ele me ligou em janeiro, assim, disse, olha, saiu um livro sobre o trekking do Everest, do Luciano Pires, que é um fantástico do marketing, e vamos fazer? Falei, bom, eu vou te mandar o livro, ele falou, e você vê. Aí eu olhei o livro e falei, vamos embora. Eu precisava treinar. A única coisa, o único esporte que eu pratiquei quando jovem era natação. Então, procurei um técnico de natação e disse, olha, eu vou fazer um trekking do Everest, você sai de 2.800, vai chegar a 5.300, não tem problema. Se você treinar só natação, você faz tranquilo. Aí eu voltei a treinar natação. E aí comecei a treinar. Mas você estava 100% parado? Estava, vamos dizer, super sedentário. Assim, eu estava preocupado muito com o trabalho, e com a família. Assim, eu já tinha netos, já estava com uma organização para não fazer nada. A primeira aula de natação deve ter sido um horror, difícil. A natação é um esporte muito ingrato, né? Assim, você... Contar azulejo. Você pula na água e você não acha mais água, porque você precisa voltar. Eu falei para ele, olha, eu tenho 45 minutos para treinar, porque eu tenho meu trabalho e tal. Bom, o primeiro treino era 1h15. Eu tive que reorganizar para começar a treinar mais cedo, para poder às 8 estar trabalhando, 8h30, o meu limite é 8h30. E aí fui treinando natação, e a gente começou a verificar, será que a gente se dá bem com a altitude? Porque esse é um problema, que todo mundo se preocupa, e 99% das pessoas se adaptam bem à altitude. Mas, assim, sempre tem aquele 1% que não se adapta nunca. Aí se o raio cair na tua cabeça, você é um daqueles. Então nós fomos fazer a trilha Inca. A trilha Inca foi a minha primeira experiência de barraca. Foi a minha primeira experiência de saco de dormir.
né? E você sobe, né? Você passa, sai de... É importante dizer aqui que quando o senhor entrou aqui, tinha uns gatinhos aqui. O senhor falou, eu não me dou muito bem com bicho, não tenho uma boa relação com eles. Agora, o senhor nunca tinha acampado e de repente vai para o meio do mato... Onde tem bicho, inclusive. Tem bicho, tem que lidar com bicho. Olha, assim, na verdade tem muita lenda e pouco bicho, né? Certo. Então o pessoal dizia, não, tem muita coisa. Na Trilha Inca eu não vi bicho nenhum. Nunca viu cobra, nada? Nada, tá? Assim... O mais difícil foi entrar no saco de dormir, né? Aí no dia seguinte eu descobri que tinha um zíper, tá? Mas eu não sabia que tinha zíper, né? Já estou imaginando a cena. Não, você entra que nem cobra, né? Aí tudo bem. Né? Preferência Agora, com as pernas primeiro. Tá. Seu Joel, me diga uma coisa. Foi importante, no seu caso, esse estímulo de um amigo? Se ele não tivesse ali do seu lado, será que o senhor estaria aqui hoje falando disso? Com certeza não. Tá? Assim, ele era uma pessoa muito fantástica, tá? Muito excepcional, tá? Muito alegre. Tá? Então, quando ele me convidou, tá? Assim, eu pensei, bom, nós vamos passar uns 15 dias... Tá? Dando risada. Só se divertindo, tá? Assim, o sofrimento da caminhada não vai ser nada. O cara é gente boa, vai ser agradável a conversa. Né? E aí aconteceu uma outra coisa fantástica, né? Que o nosso guia era o Vitor Negretti, né? Que era um alpinista que... morreu em 2006, mas quando ele foi nosso guia, ele já tinha subido o Everest, ele já tinha feito a face sul do Aconcagua, ele era um cara assim que tinha uma paixão pelas montanhas, tá? E aquilo ele foi falando, tá? E foi incutindo na gente isso, tá? Aí eu voltei, tá? Fizemos o trekking, eu fui para a China trabalhar, da China eu fui encontrar ele em Katmandu, então meu amigo e o Vitor, eles já estavam lá. E a gente começou, o Vitor fez um tour por Katmandu, né, que é uma coisa assim, o nepalês é muito religioso, né, então tem cidades só com templos, tem estupas enormes, né, e tem uma devoção muito grande, e eles são, a maioria, vegetarianos, né. Então... tá ótimo, tá? Não tem problema. Tá? Assim, com a alimentação, o senhor se deu bem? Foi difícil? Olha, vamos dizer que eu aprendi a comer certas coisas que eu jamais comeria. Tá? Mas eu sempre levo nas viagens uma suplementação de comida especializada, preparada. Tá? Eu e a nutricionista que a gente trabalha junto, é a Paula, a gente trabalha junto faz 12 anos. Então a gente aprendeu a levar a comida para a montanha para suplementar o que você não tem. Eu fiquei sabendo que ele tem assim uma estante enorme só dessas coisas, inclusive chocolate. Na verdade, assim, eu como qualquer barra de cereal, né, barras de proteína. Tem algumas que no Brasil tem muita gordura, né, então eu trago algumas coisas dos Estados Unidos, das minhas viagens, eu trago comida. Eu vou guardando, né? E quando chega as viagens, assim, eu preparo para cada dia uma porção, tá? Já separada, já empacoto, já deixo tudo pronto para não ter problemas, né? Assim, óbvio que no Nepal, por exemplo, assim, você tem uma alimentação, tá? Você tem lodges, tem comida, tem tudo. Mas, assim, você leva 4 horas caminhando, você precisa ter uma suplementação. Você tem gel, tá? Você tem barra de cereal, você tem barra de proteína para manter o equilíbrio. Todo mundo diz, não, tá? Quando a gente sobe o Everest, a gente perde muito massa muscular, etc. Olha, eu não perdi 1 quilo. Tá? Por quê? Porque na minha alimentação, e eu... Tá, assim, sou muito chato, né? Assim, ou seja, é de hora em hora, tá? É de 2 em 2 horas. É disciplinado. Eu sou organizado. Organizado. Tá? Então, eu pego a coisa, tá? Já tenho uma marcação, o que é na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora. Engenheiro. É isso que eu ia dizer. A sua formação deve ter ajudado com isso, né? Tá? Mas... assim, muitos dos meus amigos que vivem dizem que virginiano, minha mulher é virginiana, era meu marido assim, também. O senhor é virginiano? Não, eu nasci em novembro. 26 de novembro. Não sei o que é, eu também acho que é. Bom, eu também não sei. Tá? Deve ser Sagitário, minha mãe é sagitariana. Não acredito em signo, já é uma outra característica. Não, eu assim, passo por cima dessas coisas porque você...
Você se defronta com tantas culturas, né, que você tem que aprender a respeitar cada uma. Eu acredito, sinceramente, já falei isso aqui em outros programas, que a gente não atinge o nosso potencial máximo exatamente por conta de limitações e barreiras que nós criamos para nós mesmos. Uhum. E o senhor quebrou todas essas barreiras. Talvez seja exatamente porque o senhor não trabalha dessa forma. Depois dos 50 anos, né? Não, agora eu vou subir o Everest, eu vou fazer um Ironman. Eu estou pensando em fazer um Ironman agora, estou achando difícil, é desafiador. Como é que foi essa experiência toda? Como é que o senhor... Veja, vamos fazer uma ordem cronológica. Né? Assim, as coisas foram acontecendo... Foram acontecendo naturalmente. Naturalmente. Né? Então, em 2003, eu fui fazer o trekking, comecei a treinar natação, gostei, descobri que tinha competição para todas as idades. O senhor e o seu amigo, como é o nome dele? João Carlos Angelini. João. Tá? Uhum. Ele não nada, não, mas ele me acompanhava. Aí, em 2008, fui participar num campeonato mundial de natação na Austrália. Aí eu falei para ele, olha, assim, na volta, que tal? Tá? Assim, você me encontra na África do Sul, tá? E nós vamos subir o Kilimanjaro. O que você acha? Ele diz, organize que eu estou dentro. Tá? Aí eu fui para lá, organizei, contratei uma empresa local, né? Assim, via internet, que ainda era, em 2008 já não é. Era precária, mas já tinha, o e-mail funcionava bem, o resto ainda não. E aí fui para o campeonato, na volta, mais uns amigos, mais meu filho, o filho dele, né? Fomos para fazer o Kilimanjaro. Então, o Kilimanjaro é uma montanha fantástica, né? Eu recomendo para todo mundo, é uma caminhada. Assim, os climas do mundo ali na montanha, porque você entra na floresta tropical, passa pela savana africana, entra no deserto, e quando você sobe tem neve. Então é uma coisa assim, incrível, um micro mundo ali dentro. Aí fomos, o nosso guia bebia um pouco, talvez muito, né? E a gente não conseguiu. A gente foi até o Gilmore's Point. Ele bebia durante o percurso? O problema é que ele bebia pouco, né? Durante o percurso ele ainda tudo bem, mas no último dia ele bebeu muito. Meu Deus. Então a trilha tinha o lado esquerdo, que era o certo, e o lado direito. Ele foi para o lado direito. Ele já tinha ido... Errou o caminho. Tá? Aí dá para subir, mas é um areião. Aí você sobe e desce, e chega lá em cima, demora muito mais do que pela trilha normal, e aí a gente não conseguiu. Ou seja, além de treinar, de se preparar, de se organizar, você não pode pegar um guia pinguço. Não. tem que escolher melhor o guia. Não, mas tem a ver. Eu vi que o senhor comenta muito em outros documentários e participações de que a escolha da empresa que te leva é muito importante. É muito importante, tá? É fundamental. Tá? Veja, depois disso... Tá? Aí eu falei, então, comecei a gostar das montanhas, né? Aí em 2010, na verdade 2009, eu falei para ele, vamos para o Aconcagua. Por que o Aconcagua? Porque o Aconcagua é um turning point. Se você sobe o Aconcagua, você pode subir o Everest com oxigênio. Né? E aí eu peguei, tá? Nós fomos, treinamos, tá? Em 2009, se preparando para ir em 2010 para o Aconcagua. Fomos para o Aconcagua, eu subi o Aconcagua, eu resolvi fazer um projeto. Aí que foi realmente o ponto que eu comecei a pensar qual era o projeto. Fazer os 7 cumes, que são os 5 continentes mais o Polo Norte e o Polo Sul, e nadar o Canal da Mancha. A pessoa disse, por que o Canal da Mancha? Porque quando eu era criança, né, que eu estava começando a nadar, o Abílio Couto, que era um brasileiro, foi o primeiro brasileiro a atravessar o Canal da Mancha. Que legal. Aí aquilo ficou na minha cabeça, Marcou. Eu falei, e poucas alpinistas nadam, né, e poucos nadadores sobem montanha, então ia ser uma coisa diferente. No começo eu procurei um pouco de patrocínio, mas aí eu vi que velho não dá ibope, então tudo bem. Né? Não dava. Não dá. Agora vai dar. Né? Agora, né, assim... E então eu faço tudo com assim, patrocínio e é caro. Próprio. Olha, é mais barato do que todo mundo fala, certo?
mas é mais caro do que você precisa ter uma reserva para poder fazer isso. Uhum. Assim, a primeira vez que eu fui para o Everest, eu vendi meu carro para ir para o Everest. Tá? Agora, com a nossa situação econômica, né, assim, eu precisaria vender uns 3 carros para fazer isso. Né? Até porque o dólar está lá em cima, Tá lá em cima e se cobra em dólar para você entrar no Everest. Entrar, tá? Agora, Assim, eu vi que o senhor teve algumas tentativas frustradas. O senhor pagou 3. por todas as tentativas? Sim. Então, não tem lanche grátis, tá? Não tem tem nada. lanche, Ninguém vai ter. Não cheguei no topo, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem essa história. Ou uma parte do dinheiro. Foram 3 tentativas para chegar lá, né? Porque É. realmente é muito difícil. Mas eu lembro que quando o Nick Levix Uhum. era uma coisa que não eram muitas pessoas que faziam essa escalada. Parece que era mais difícil naquela época, não sei se a subida em si, ou a estrutura, os equipamentos, o conhecimento da própria montanha. Como Olha, é que é? eu diria que a nossa cultura, Uhum. assim, em relação ao Everest, era muito baseada nos desastres, tá, de Aham. 96, né, e baseada no heroísmo, tá, do inglês que morreu em 23, tá, Uhum. e do Hillary e o Tenzing, tá, que subiram em 53. Mas, a partir, tá, de 92, 93, começou a haver um comércio, tá? Ou seja, as empresas, tá, assim, com estrutura, levavam pessoas, tá, assim, vamos dizer, normais. Tá? Sim. Normais, entre aspas, tá? Porque você tem que ter treino, você Sim. tem que ter condições. O Mas governo tem que do comprovar Nepal... isso? Hã? Tem. Veja, o governo do Nepal exige que você conte a tua experiência de montanhas. Tá? Qualquer um pode Mas- contar uma história. Mas daí você não chega dos primeiros quilômetros. Veja, Você não passa, o né? trekking do Não, mas campo é que base... eles cobram essa experiência para você entrar na montanha. Pra você... Não, Sim. você tem 2 cobranças, né? Você tem o trekking do campo base, que é uma coisa famosa, que assim tem histórias e histórias e histórias, e que é uma coisa que está voltando agora, são 40 mil pessoas que fazem isso. Tá? Uhum. Que é ir de Katmandu de avião até Lukla, e de Lukla ir caminhando até o campo base do Everest e voltando. Para você subir o Everest, você tem que pagar um permit. Tá? Esse permit é caro, Quanto? $10 mil. Tá? 50 mil reais. Hoje, Mais ou menos. É hoje. Tá? Mas na primeira vez era $10 mil. Tá? Olha, por um. Era um para 1.2, tá? Era Uhum. muito próximo. Tá? E, obviamente, tá, existe interesse do governo nessa renda. Tá? Então, o ano passado tinham 500 montanhistas para subir. Então, você diz, bom, 500 montanhistas, mas é uma estrutura, tá? É uma cidade que se constrói todo ano. Tá? Me pergunto, por que todo ano? Tá? Porque é uma geleira, tá? A geleira se move. Tá? Então, não dá para você deixar... É uma determinada época do ano que todos vão? É a mesma época, é abril e maio. Tá? As melhores momentos para subir o Everest são 3 janelas que acontecem em maio. Começo de maio, meio de maio e final de maio. Essas são as 3 janelas básicas e é onde dá para subir o Everest com tranquilidade. Tem algumas pessoas que tentam fazer em outubro e novembro, mas é mais difícil. E tem os alpinistas, tá? Os puristas, os caras que sabem o que estão fazendo, que tentam fazer invernal, né? Que aí é janeiro e fevereiro. Né? Mas é uma loucura. Não é uma loucura, não. O cara tem que saber o que está fazendo, Sim. tá? Porque aí não tem estrutura nenhuma. Tá? Você vê, tá? Assim, esse ano tinham 262 permits, tá? Porque a China está fechada e ninguém pode ir. Os chineses têm um volume de pessoas que vão. Tá? Então, esses 262 você tem que contar. Para cada pessoa tem um Sherpa que vai subir com ela. Já são mais 262. Tem os Seeders. Cada companhia tem o chefe dos Sherpas que é respeitado, que organiza, que já subiu várias vezes. Tá? Então, tem os cozinheiros, tá? Tem os carregadores, tem o pessoal que monta a barraca, tem os Ice Doctors, tá? Que fazem a segurança no Khumbu. Então, é um mundo.
tá? Tem um hospital. Tá? Uma tem, indústria, assim, bem montada, né? Tem uma ONG, tá? Que faz a limpeza do Everest, que é patrocinada pela Nike. Que legal. Então, é uma cidade, tá? É um evento. É um evento com um objetivo. Tá? No começo, quando você começou com a comercialização, tá? O evento era: se o cliente chegar no cume, você ganha um prêmio. Se o cliente não chegar no cume, você não ganha um prêmio. Aí, com os desastres, com essa preocupação de talvez forçar as pessoas a passarem dos seus limites, estabeleceram que, chegando no campo 4, o Sherpa já ganha o prêmio. Ponto. Então, isso dá uma segurança para o Sherpa, tá? Que se o cliente não tem condições, ele pode dizer: você não tem condições, eu não posso te levar. Eu sinto muito. Mas o senhor fala aí de limitações, a gente pensa muito em altitude. Quais são as sensações? Porque o senhor teve tentativas, algumas frustradas, exatamente por problemas né, que o senhor não se sentiu bem. Isso eu estou falando também do Canal da Mancha, mas sobre altitude, quais são as sensações que o senhor tem e que que a pessoa deve perceber na hora de pensar em desistir? Veja, você tem duas coisas que são fundamentais. Tá? Primeira coisa, você tem que fazer uma boa aclimatação. Você tem que estar preparado, você tem que ter treinado o teu corpo para viver com menos oxigênio. Tá? Aí o corpo produz mais glóbulos vermelhos para distribuir melhor esse oxigênio. Mas existem duas doenças perigosas, que é o edema pulmonar e o edema cerebral. A pessoa sente na hora, começa a ter dificuldade de respirar, né? Ou começa a estar tonto, não consegue andar direito, você está com algum problema. Tá? Não adianta você dizer não, assim, eu vou superar esses problemas e vou conseguir subir. Tá? Então, em toda subida, você sai do campo base, que tem 5.300, e você tem várias etapas a serem cumpridas. Tá? Você faz aclimatação, quando você está pronto para subir, tá? Você tem que ouvir o teu corpo, você tem que se perceber se você está em boas condições. Das minhas 3 tentativas iniciais, uma foi técnica, né? Ou seja, faltou um óculos, né? E óculos que teus netos quebraram. Meus netos quebraram, tá? Paciência. Né? A segunda vez foi um erro de previsão de tempo. Na verdade, foram 2 erros, porque houve o erro da previsão de tempo e não existia oxigênio para a gente ficar esperando que o tempo melhorasse. No dia seguinte, que nós tivemos que voltar, o tempo estava bom, tá? Mas não tinha oxigênio para as pessoas que estavam naquela empresa continuarem. Da terceira vez, eu fiquei doente mesmo. Tá? Eu fui no hospital em Nantes Bazar, que é onde tem um hospital que é reconhecidamente bom, teoricamente. E o cara falou: não é nada. Tá? E eu comecei a passar mal, né? Eu cheguei no campo 4, que é 8.000, eu não conseguia andar em linha reta. Falei: não dá para ir. Mas né? o que foi, assim? Eu peguei uma pneumonia. Pneumonia. Pulmão. Pulmão. Tá? Agora, respiração. O senhor falou da importância da respiração, de você saber viver com menos ar. Foi por isso que o senhor voltou para a natação? Foi por isso que o senhor foi orientado a fazer mais natação? Porque eu entendo que o grande desafio da natação, para mim, pelo menos, é a respiração. E o meu treinador, ele costuma dizer: nadador não é treinar a respiração, nadador tem que aprender a nadar sem respirar. Foi por isso, não? Não, tá? Assim, veja, a respiração, tá? Veja, eu fiz 3 tentativas, tá? Na primeira, eu cheguei a 8.400, 8.500, tá? Ou seja, eu estava bem preparado. Tá? A natação te dá capacidade aeróbica, tá? Ou seja, o teu pulmão reage bem, tá? E tem, tá, vamos dizer, o teu coração bate um pouco menos, tal. Tem todo um processo, tá? Que o treinamento, veja, eu nado, agora eu estou nadando 5, 6 mil por dia, tá? Mas por dia? Por dia, tá? O meu normal é 10, 12, tá? Esse é o normal de treinamento de natação, tá? Aí eu pedalo, tá? 40, 50 e corro entre 5 e 10. Tá? Por dia? Por dia. Eu treino 7 vezes por semana. Não todos tem os um dias. day off? Não tem day off. Tá? Essa é um mito, tá? Que vai e volta, né? Ou seja,
durante muito tempo dizia, não, o cara tem que ter um dia de descanso. Tá? Depois veio aquela, não, tem que treinar sempre. Tá? Depois veio aquela ideia, não, tem que fazer um número de treinos suficiente por semana. Tá? E agora voltou, tá? Que tem que treinar todo dia. Tá? Eu gosto de treinar, está dentro da minha rotina. Tá? Eu acordo todo dia de manhã cedo, treinado, corro, nado, pedalo e corro. E 3 vezes por semana faço musculação na hora do almoço. Mas eu vi aí que o senhor se concentra mais na natação e no ciclismo, que diminui bastante o risco de lesão, porque a corrida todos os dias, forte, né? Se correr mais de 15, 20, talvez possa gerar... Olha, eu assim, me sinto privilegiado. Tá? Eu fora as minhas quedas, né? Que é incompetência mesmo, tá? Eu caí por... Acidente. Por acidente, mas tá, assim, essa última queda que eu tive, que foi em agosto do ano passado, foi incompetência mesmo. Tá? A bicicleta quebrou, tá? E eu achei que dava para continuar. E na primeira lombada que eu fui passar, a bicicleta me jogou no chão. Se eu não tivesse, sabe, se eu tivesse parado e andado até um ponto que tentasse consertar a bicicleta, eu não teria caído. Mas aí eu quebrei, tá? A clavícula, a bacia e o tornozelo. Tá? A clavícula conserta rápido, tá? Então em 2 semanas eu estava nadando, e aí o tornozelo vai passando e a bacia não tem o que fazer, tá? Assim, dói, e aí você tem que moderar o teu ritmo de corrida e tudo bem. Fora isso, eu nunca tive uma lesão importante. Tá? Eu faço musculação e fisioterapia 2 vezes. Nunca teve uma lesão por conta do esforço repetitivo? Nunca. Só acidente, só acidente, só queda. Só queda. Tá? Mas Machucado o senhor atribui mesmo. isso a sua ao seu preparo ou ao seu físico natural, à natureza? Não existe isso, tá? Assim, é preparo. Preparo. Tá? Preparo também. Não, mas o preparo é fundamental. Você tem que reforçar teu músculo, você tem que saber o que você está fazendo, tá? E tem que também, assim, hoje eu acordei de mau humor. Tá? Não tem essa história. Tá? Assim, tem treino, tem que fazer. Mas tá? mesmo quem se prepara muito, faz também tudo se certinho, machuca, tá? também faz lesão. Mas aí o pessoal, assim, veja, o pessoal vamos dizer, que eles chamam, tá, de alta intensidade, tá, assim, eles estão lá, tá, assim, para um objetivo que é a vida deles, tá? Assim, é diferente, tá, de você que tem, tá, assim, já, tá, a tua vida está mais ou menos organizada e você não depende. Ou seja, o senhor está me falando, é legal essa conversa porque o senhor está falando muito aqui de autocontrole. O senhor fala das suas limitações, da consciência, da humildade durante uma subida, saber onde está chegando para recuar no momento certo, caso seja necessário. Veja, eu digo assim, tá? No Everest só se morre por 2 situações, tá? Assim, por azar e por tentar passar dos seus limites. Tá? Assim, porque se você, tá, se cai uma avalanche em cima de você, não é tua culpa. Tá? Por melhor que você se prepare, por tudo que você faz, tá? Aconteceu. Tá? É um azar. Tá? Assim, você, obviamente, tá? No Everest, principalmente, assim, existe todo um cuidado, tá? Para que, mesmo que tenha avalanche, tá? Isso não atinja os alpinistas. Tá? Então, a rota é bem definida, protegida, tem cordas, tá? É tudo organizado, tá? No sentido, tá? Que os clientes que fazem aquela estrutura funcionar tenham segurança. Tá? Mas, por exemplo, tá? Assim, eu caí de uma escada. Tá? Uma escada é a ponte que liga, tá? Assim, para evitar, tá? Que você tem que dar volta num buraco que a geleira constrói, que é um cravasse. Tá? Uhum. Aquilo ali, tá? Assim, é uma estrutura instável, é uma escada. Tá? Que você tem que aprender a andar na escada com um crampon. Tem alguns Sherpas, tá? Assim, que passavam correndo, tá? Sem colocar segurança. Tá? Na hora que dá uma balançada, o cara cai, claro. Quando chega lá embaixo, não dá para dizer nada. Tá? Os desastres que aconteceram em 96, por exemplo, que tem um livro chamado No Ar Rarefeito, que é um clássico, tá?
que tem vários filmes, tem 2 sobre isso, existia a previsão de uma tempestade de neve, né? Existia o horário da tempestade de neve, e o pessoal assim, sabia dos limites e mesmo assim tinha obrigação com os clientes e se arriscaram mais do que seria necessário. Com isso, o que aconteceu? Assim, morreram 2 dos maiores alpinistas da época. Né? Por quê? Porque eles ficaram com os clientes. Né? Assim, eles não iam largar os clientes que faziam questão. Mas, assim, teve 3 clientes que eles disseram, vocês não têm condições, vocês voltem. Eles voltaram e sobreviveram, não passaram os problemas. Né? Então, você tem que ter humildade. A humildade é fundamental. Tá? Você está lá, tá? Sim, porque tem uma organização atrás de você. Então, se você não respeita a organização, se você não respeita os teus limites... Tem risco. E o senhor traz aqui para a gente lições que não cabem apenas para o esporte, né? Eu acho que dá para trazer isso para a vida, para o trabalho, etc. Tudo tem um limite. Você tem que se conhecer, saber ouvir os outros, entender quem sabe mais do que você, né? Para que você alcance seu objetivo. Me dá a impressão que a sua experiência profissional, a própria profissão, né? Dentro da engenharia, projetos, etc., trouxe muito essa clareza para o senhor, não trouxe? Trouxe. Veja, eu tenho uma palestra que eu falo, tá, assim, sobre como é que você se prepara. Tá? Então, você faz um projeto, você prepara, faz uma preparação, aí você vai partir para a execução. Você tem que ter, tá? Você define qual é a meta, você faz o projeto, você faz a preparação e aí você vai executar. Quando você vai executar, você tem que saber que tudo que você fez, né, assim, é para aquele momento, mas aquele momento, tá, não depende de você. Uhum. Eu sempre... É um planejamento muito detalhado. Muito mas detalhado. Que pode ter situações inesperadas. Eu falo muito sobre o Denali, tá, que é uma experiência que para mim foi muito ruim. Tá? Eu fui com uma empresa americana. Tá? Cheguei lá, tal, tudo bem. Começamos o caminho, chegamos no Campo 3. Aonde fica esse? No Alasca, tá. no Polo Sul. Uhum. Chegamos lá, o tempo estava ruim. Aí passa dia, de repente o cara diz assim, olha, vamos voltar. Eu falei, mas como? Assim, nós nem inventamos sair daqui. Ele disse, não, tá assim, em 21 dias, assim, é a nossa excursão. Ponto final. Eu falei, mas vocês combinaram com a montanha que em 21 dias ia dar? Não tem conversa, tá? Assim, não, a gente paga mais, tá? Eu e mais algumas pessoas disseram, não, a gente paga. Não tem conversa, deu os 21 dias, nós vamos voltar e nós voltamos. Né? No ano seguinte, né? Porque também aí não tem jeito, né? Não dá para descer lá embaixo, começar tudo de novo. Começar de novo, arrumar lugar, contratar a empresa, não tem essa história, né? Não dá tempo. No ano seguinte, nós organizamos, assim, com um amigo daqui, tá, um fantástico do montanhista, que é o Nativo, um amigo da Argentina, tá, e mais uma pessoa, e fomos para lá. Tá. Em 15 dias nós fomos e voltamos. Saímos do Brasil, subimos e descemos. Tá, assim. Quer dizer... Tudo funcionou. Tudo funcionou. Tá, que nem dessa vez no Everest, tá, assim... As estrelas estavam perfeitas. Né? Agora, o que o senhor pensou quando o senhor chegou lá em cima? Qual foi a pessoa que o senhor lembrou? Teve alguém a quem o senhor dedicou aquela subida? Olha, foi um momento muito emocionante. Né? Assim, esse meu amigo, que vamos dizer que me introduziu, ele morreu em 2018 de câncer. O João? O João. Tá? Joca, né? É Joca, né? E aquilo, tá, é uma coisa que eu levo até hoje, essa falta que a nossa parceria existia. E a família, tá? Porque a minha família, eu sabia que estavam me acompanhando e que estavam ansiosos para saber o que estava acontecendo. E muitos amigos que o meu filho postou como acompanhar e muita gente acompanhou. Mas emoção, assim, de dizer, bom, assim, se tivesse acontecido desse jeito nas outras vezes, eu já tinha chegado. Né? E a emoção de ver, tá, o cume chegando, tá, porque você
no último trecho, tá assim, é uma reta, você vê o cume ali, você não tem que subir nada, você já subiu tudo que tinha que subir, você não precisa fazer esforço nenhum, é só alguns passos, tá? Assim, uns 50 metros, tá? Assim, você está vendo o cume e você está chegando. É uma emoção muito grande. Tá? Imagina. É, assim, é completar uma parte do meu projeto. Tá? Assim, óbvio que a vida não acabou, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Né? Eu quero curtir, levar meus netos para ver se pega um pouquinho do gosto de fazer exercício, etc. Mas esse sentimento é legal quando você tem uma grande meta e você cumpre essa meta, por mais que você tenha outras depois. Mas às vezes dá um certo vazio no dia seguinte, né? Porque você está ali tão dedicado, focado, concentrado durante os dias anteriores, durante a prova, né? A competição, vamos dizer, não uma competição, mas é uma meta, um desafio arrojado, e de repente aquilo lá ficou para trás, tem um recomeço para outras coisas, mas durante ali um intervalo ali tem um período de uma certa depressão, né? Depois do que rolou ou não. Não, eu não tenho esse problema. Esse sentimento, quer dizer, eu tenho o sentimento de que eu cumpri uma etapa. Tá? Satisfação, e a vida, né? A satisfação, a vida é etapas que vão se seguindo uma atrás da outra. Tá? Então não dá para dizer assim, olha, eu fiz tudo o que eu queria fazer na vida, eu estou pronto para morrer. Tá? Não, tá? Assim, eu estou pronto para fazer outras coisas. Outra coisa, tá? né? Por isso que o livro termina com aproveite a paisagem. A paisagem. Aproveite, que pode ser também aproveite a passagem. Eu vi uma pessoa que cometeu um erro até ao divulgar o teu livro e colocou passagem. Então eu fiquei naquela dúvida, será que é passagem ou paisagem? Bom, as duas coisas fazem sentido. Né? Eu queria te perguntar uma coisa que a Vanusa falou do inesperado. Em algum momento, assim, tem muitas histórias. Tem uma história que o senhor cruzou com canibais, né? Tem uma outra história que o senhor também, depois de ter subido numa montanha, recebeu ajuda para um caminho mais curto, para chegar mais rápido na volta, foi surpreendido com essa possibilidade e foi tudo meio maluco, que tu colocaram num carro deitado. Mas a pergunta que eu quero, essas histórias são muito boas, a gente pode aí ficar horas falando sobre elas, eu queria te perguntar o seguinte, em algum momento, porque a gente fala do esporte, da competição, da performance, em algum momento, por conta desse inesperado, você falou, puta, agora ferrou, eu vou morrer aqui, ou vão me assaltar, ou vão me levar embora. Olha, assim, veja, eu tive, assim, 2 momentos, tá, assim, que eu me assustei. Tá? Um momento que eu caí da escada, tá, e naquele momento, a primeira coisa que você pensa é, será que eu coloquei a segurança certa? Quando dá aquele baque que a segurança funcionou, aí tranquiliza. Você tranquiliza, tá tudo bem. Outra vez foi quando eu estava voltando do Everest, essa vez, eu, tá, assim, naquela adrenalina toda, tá, me desconcentrei e caí. Caí e quebrei 4 costelas. Tá, assim. A única coisa que eu pensei é, se eu não conseguir andar, eu vou ficar aqui. Porque não tem, ninguém vai arriscar a vida, tá, para levar uma pessoa que não consegue andar. Tá? Infelizmente, isso, quando a gente vai, tá, a gente tem consciência disso. Então, naquele momento, eu tive um pavor. Tá? Mas aí eu me levantei, andei, tá, assim, doía um pouco, tá? Doía bastante, vamos dizer assim, mas aí eu falei, não, tá, nós não vamos parar no campo 4, nós vamos direto para o campo 2, porque para ser resgatado você tem que chegar no campo 2. E para chegar no campo 2, assim, nós levamos 18 horas do cume até chegar ao campo 2. Foi sofrido? Foi sofrido. Direto. Mas, então, assim, eu estava andando, então, assim, tem uma boa parte que é rapel, então você não força muito, né? Mas era o único momento. Tá? Eu, assim, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas você pensou em desistir? Não, tá? Eu nunca pensei em desistir. Eu penso sempre em dizer assim, ó, tá? Cheguei num ponto que não dá para ir para frente, eu volto porque eu tento de novo. Agora, talvez esse seja o teu maior desafio, desculpa, Vanusa, porque o senhor se cobra muito. Eu percebo aqui na nossa conversa que o senhor se cobra muito, o senhor é muito rigoroso com os teus treinamentos, com as tuas metas. Não cumprir, buscar essa humildade deve ser um trabalho mental muito forte que o senhor tem que fazer. Você tem que
vamos dizer, a lei da montanha é muito clara, tá? Ela continua lá. Tá? Sim, ela não depende de você, tá? E você não é a pessoa fundamental para subir ela. Tá? Você depende, tá? Do teu treinamento e depende também, tá? De saber, tá? Que chegar no cume, tá? É só metade do caminho. Você tem que voltar. Então, se você não tem condições, tá? Ou se você vai chegar lá, tá? Sem condições de voltar, opa, tá? Assim, você tem que saber, tá? Que você tem a família, você tem todo um ambiente, tá? Que merece o teu respeito. Tá? Para você se arriscar, não dá. Tá? Então, no caso do Canal da Mancha... Mas o ambiente pode ser até uma forma de você se cobrar. Mas sabe que uma me maravilha. Me parece muito mais, assim, do que autocobrança, a questão da disciplina e de projeto. Como um homem de projetos, uma pessoa que soube lidar com projetos durante a vida, entende que lá tem os prós e contras e que você vai ter que saber lidar com aquilo e até onde vai, né? Você tem que aprender, tá, a que você errar, tá, é humano, tá, e que tentar consertar o erro também faz parte, tá, da vida. Sim. Né? Ou seja... Agora, ficar se lamentando não vai adiantar não vai nada. adiantar nada. Mas eu gosto desse lance, né? É tipo um ansiolítico para o montanhista, né? A montanha continua lá. Fica maravilhoso. Ela continua lá. E vale para a vida, né? E vai para a vida, tá? E vai de novo, tá? Porque... Tá? Se fosse assim, tá, uma coisa, tá, assim, eu nunca pensei em ser médico, tá, para não ter, tá, assim, que me defrontar com essa dificuldade que você tem, tá, de ver as pessoas sofrendo e não poder fazer nada. Tá? Então, quando você está na montanha, principalmente, você trabalha com a solidariedade, todo mundo está lá. Tá? Com um objetivo claro, tá? Assim, mas está todo mundo lá preocupado, tá? Que aquilo seja uma coisa que dê satisfação, tá? Sem você correr riscos demasiados. Tá? Sim, se você correr um risco demasiado, ali é por tua conta. O máximo calculado possível. Possível, mais exatamente. ou menos como um voo, né? O voo tem lá, você tem X de risco, mas tem tanto mais de privilégios. Você tem mais chance de ganhar na loteria do que morrer num acidente de avião. Mas esse cálculo a atividade médica faz também, mas é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Tá? Eu sempre digo, tá, assim, eu gosto muito, tá, assim, o Toyota, que é o cara que inventou um método de produção de maior qualidade, ele dizia o seguinte, assim, não adianta você fazer 99 carros perfeitos, assim, porque a pessoa que comprar aquele com defeito, para ele é 100% defeito. Tá? Então não adianta, tá? Você tem que, ou você faz, tá, assim, um método que garanta que sai com a máxima qualidade possível todos, tá? Ou... Tá? Não dá para ser a maioria. Não dá para ser a maioria. Tá? Então... A vida ensina a gente, tá? Sim. E você vê na montanha exemplos, tá? Você vê nos lugares que agora, com o meu projeto social de distribuir as cestas básicas, você vê o trabalho das pessoas, é uma coisa emocionante. Isso é legal de falar, né? Que a renda desse livro, ele vai para projetos sociais, né? Para compra de cestas básicas, basicamente é isso, basicamente, né? Cestas básicas, basicamente alimentação. A minha irmã diz sempre para mim, então, assim, quem tem fome tem pressa. Né? E a gente faz, vamos dizer, uma gota no oceano, mas é o que a gente pode fazer. Né? Sim, eu gostaria de poder fazer mais, mas assim, eu faço o que eu posso e se todo mundo fizer o que pode, tá, a gente vai melhorar. Se todo mundo, acho que parasse para pensar nisso um pouco, porque faria. Tem gente que nem pensa. Madre Teresa dizia que algo assim, né, que pode ser uma gota no oceano, mas se ela não estiver ali, ela vai fazer falta para o tamanho do oceano. Entende? Então, cada um fazendo uma gotinha, a gente cria um oceano. Tá, eu conheci assim pessoas espetaculares, assim. Nesses projetos sociais, eu conheci pessoas, tá, assim, fantásticas na montanha e conheci principalmente, tá, assim, a humildade de ver, tá, assim, de valorizar os amigos e a família do jeito que eles são. Tá? Assim, porque às vezes a gente diz assim, não, tá, aquele cara é muito chato, tá, assim, mas, não, assim... Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Suba, nade, corra e pedale
por uma questão de prioridade sua? Ou Não, o nome é assim? É um nome, tá, que foi, tá, vamos dizer, o NAD é porque era para ser, tá, a sequência do triatlo. É que eu cheguei a essa conclusão porque o objetivo principal, o primeiro, era subir. Para isso, eu preciso nadar. Daí teve corrida e também começou a pedalar. Na verdade, é a ordem que eu fui fazendo as coisas. Foi tocando as coisas. E como é que o meu amigo, Erivelto Oliveira, participou desse livro aqui? Veja, tá? Na verdade, o que aconteceu? Tá? Eu tenho uma amiga comum, tá? Que é a Cris Lachica, que o irmão dela treinava comigo. Tá? E aí, a gente conversando, eu disse, olha, eu estava com vontade de contar minhas experiências para os meus netos, etc. Ela disse, eu vou te apresentar o Erivelto. Aí ela me apresentou o Erivelto, nós conversamos, né? E aí ele gostou do projeto, né, porque ele achou que eu tinha muita coisa para contar. E a gente fez aí 80 horas de entrevistas. Né, e ele ia na minha casa e a gente contava, eu mostrava as fotos e tal. Ele sabe da minha vida quase tanto quanto eu. Até que está registrado. Está registrado. E, obviamente, ele tem a capacidade, né, assim, de organizar os pensamentos, assim, porque a gente vai divagando sobre as experiências sem colocar eles numa assim, ordem, numa sistemática. É o que eu faço com o Vinícius Garbi. Tá ali o Vinícius Garbi. Ele fez isso. Tá? Então, se você vê, o livro ele vai crescendo à medida que eu fui crescendo. Que legal. Então, eu só tenho a dizer que foi uma parceria perfeita. Que bacana. Eu queria aproveitar, é uma injustiça a gente fazer essa conversa em 1 hora só, porque tem muita coisa para contar, muito legal mesmo, tem várias histórias. Mas eu queria aproveitar os minutos finais para falar sobre o Canal da Mancha, porque esse é o próximo objetivo. O senhor terminou em grupo e agora quer fazer individualmente. Eu fiz uma tentativa, na verdade... Explica para o telespectador quantos quilômetros... O Canal da Mancha, se você conseguisse fazer em linha reta, que nem um barco, tá, seria 33 quilômetros. Né? Só que entre a Inglaterra e a França tem uma corrente. Tá? E você tem que aproveitar a corrente. Tá? Você tem que nadar, e você nada quase uma hipérbole. Tá? Ou seja, você faz um monte de curvas para poder acompanhar. E aí dá mais ou menos entre 37 e 45 quilômetros. Né? Teve gente que já nadou 45, teve assim, pessoas que nadaram 37. O que menos nadou foi 37. E tem foto aqui do senhor com uma proteção, que é um creme, né? Tá? Na verdade, o primeiro cara que atravessou o Canal da Mancha, tá? Que foi em 1879, tá? Era um capitão da Marinha Britânica, e ele passou gordura de ovelha e foi trazendo um barquinho que ele tinha um uísque que ele bebia para aquecer o seu corpo, e atravessou. E os ingleses têm uma tradição, assim, e essa tradição vale. Tá? Então, não pode usar roupa, tá? Porque ele não usou roupa. E nem tomar uísque. E nem tomar uísque, tá? Porque isso ficou na história, tá? Mas foi como ele. Tá? E, obviamente, assim, a gente tem toda uma alimentação, tá? Organizada para o Canal da Mancha. E aí você pode passar um creme, tá? Que antes tinha uma empresa que fazia isso, mas ela faliu porque não tinha, talvez, nadadores suficientes. O creme era só para isso? Não, é porque a gordura ficou politicamente incorreta. Tá? Assim, como alimentação, ninguém mais usa isso. Tá? Então, só para nadadores, não tinha. Compensar. Então, esse creme que eu uso foi feito para Dailza Damas, tá? Que era uma brasileira, tá? Que infelizmente... Uma curitibana, inclusive. Curitibana, que fez o Canal da Mancha 2 vezes, né? Assim, que era uma pessoa de uma resistência excepcional, tá? Mas era lenta. Tá? Então, ela foi tirada de algumas provas, porque as provas que ela ia fazer, que eram de frias, etc., tá? Tinha um limite de tempo. Né? E tiravam ela da água e ela esperneava, brigava, porque ela tinha condições de terminar, mas não tinha o limite. Expirado, né? O tempo. Então, esse creme foi desenvolvido,
tá? E a gente usa, tá? A pessoa que trabalhou com o creme faz para mim, e todos os brasileiros que vão para lá usam esse creme, tá? Isso é um protetor um pouco térmico e um protetor solar, tá? Porque o sol ali é em PO12 e você vai ficar 12, 11 horas Sim. no sol. Uhum. Então, funciona super bem e é uma coisa que todo mundo está usando. Eu vou fazer todo um treinamento especial, tá? A gente treina em água gelada, tá? Assim, aqui Curitiba favorece isso, né? Tá temos fácil chance fazer de... Não, a piscina chega a 12 graus. Tá? Assim, eu pulei na água com um amigo que sempre me acompanha, também nos treinamentos aqui de Curitiba. Água a 12 graus é cruel. O coração tem que estar bom, hein? Assim, o choque é grande, tá? E assim, aquilo pinica você, né? Muito mais que no Everest. Então, o Everest é menos 40, né? É mais quente do que a piscina a 12, né? Então, a gente treina em água gelada, a gente treina na represa do Capivari, né? A gente treina em água fria para quando chegar lá. Quando que vai ser? Vai ser em julho do ano que vem. Daqui a um ano. Vamos preparar a torcida. Né? Né? Assim, E trazer de novo o eu Joel faço uma contagem regressiva, né? Falta 389 dias para tentar. Coisas de foco. Né? Muito legal. Que barato, Joel. Joel, muito obrigado pela participação aqui. Foi sensacional a conversa. Eu queria continuar, mas já que não tenho a oportunidade de continuar, eu vou ler o livro, com certeza. Esse aqui eu vou deixar com a Vanusa e o meu eu vou encomendar. Obrigada. Não, eu te entrego isso, eu tenho no carro. Né? Eu tenho, o livro não é vendido. Não, o livro é... Tá? Eu dou para quem quiser, tá? Muita gente me liga e diz, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não tem problema. Tá? E eu vou fazer uma doação. A pessoa doa o quanto pode e eu transformo em cestas básicas. Tem um tá? Pix, um número que a gente possa acessar Tem um Pix, na internet? que o Pix para a doação é livrojoelkrieger@gmail.com. Tá? Krieger é K-R-I-G-R, tá? Porque tem muitas formas de Krieger. E, olha, eu fico maravilhado assim, com as doações, tá? Tem doações fantásticas, tem doações pequenas, tem pessoas que ligam e dizem, olha, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não tem problema. Tá? Assim, o objetivo é que vocês assim, leiam o livro, se motivem. Né? Assim, tem gente que diz assim, eu tenho que dar para o meu pai, porque ele está sedentário, eu estou preocupado com ele. Eu falei, não, tá assim... Manda ele ligar para mim que eu vou dar um pouquinho de animação para ele. Né? Porque, assim, olha, a qualidade de vida, a gente tem uma expectativa de vida maior. Tá? Então, a gente tem que ter qualidade. E o esporte me trouxe essa qualidade que talvez eu não tivesse se eu tivesse continuado sedentário. Seu Joel, eu quero agradecer porque eu acho que de todas as entrevistas que a gente já fez aqui com pessoas muito inspiradoras, muito bacanas, no seu caso, o senhor me trouxe particularmente uma vontade de retomar uma parte da minha vida que eu ando deixando extremamente de lado. E não é brincadeira, não é empolgação, que com todos os outros dizem assim, quem sabe você é o empurrãozinho que eu mereço, né? Mas eu digo assim, de verdade, é uma inspiração e é uma vontade de olhar para mim mesma e dizer assim, opa, o que está pegando aí que está te puxando para baixo? Então, isso é muito legal e eu espero, de verdade, que isso sirva para as pessoas da mesma maneira. Eu, assim, sempre digo nas minhas palestras que eu dou, etc., que eu quero ser uma inspiração, tá, para uma geração, tá, que não dava valor, tá, assim, para a qualidade de vida, porque assim, ainda tinha aquela mentalidade, eu vou me aposentar, não vou fazer nada da vida, eu continuo trabalhando, eu gosto do meu trabalho, tá, e eu acho que se eu conseguir, tá, assim, que algumas pessoas, tá, assim, se exercitem um pouco, tá, não precisa muito, tá, e tenham uma qualidade de vida melhor, eu atingi o objetivo que eu
Gostaria. Muito lindo. E eu, pessoalmente, coloquei novas metas na minha vida depois da conversa com o senhor. A minha mulher vai falar que eu tô maluco, né? Não, mas eu tô vendo que olha, não. Eu tô vendo que eu faço muito pouco, perto do que eu poderia fazer. Olha, a minha esposa, né, assim, ela sempre tem os receios, etc. Aí foram entrevistar ela quando eu cheguei no Everest. Ela disse, meu Deus, agora vai ter o Canal da Mancha. Então ela já está no ritmo. Né? E ela conhece os próximos passos. Com certeza. E nós vamos acompanhar todos os próximos passos por aqui também. Muito obrigado, Joel. Ora, obrigado. Eu agradeço a oportunidade e espero que a gente possa sempre conversar sobre isso. Legal. Com certeza. Que seja uma coisa constante. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela Valeu, participação. tchau, tchau.